Aula de hoje, tópico 6 da apostila de vocês, medidas de tendência central. Então, a gente sai da parte de gráficos e agora a gente vai estudar as médias, os vários tipos de médias que existem. E daí esse nome, medidas de tendência central. Então, vamos ler com calma para a gente entender. A partir das idades das pessoas de um grupo, podemos estabelecer uma única idade que caracteriza o grupo todo. Exemplos. Considerando as temperaturas de vários momentos em um mês qualquer, podemos determinar uma só temperatura que dá a ideia de todo o período. É verdade, de repente, por algum contexto, não se quer saber a temperatura de cada dia daquele mês. Quer-se apenas uma temperatura. Aquela temperatura vai simbolizar aquele mês. Então, como se sabe, numericamente, por exemplo, que o mês de julho é mais quente, numericamente que eu estou falando. Como se sabe, mês de julho, a temperatura é de 32 graus. Mês de dezembro, a temperatura é de 28 graus, 27 graus. Como é que se sabe, numericamente, que aquele mês é mais quente ou menos quente? Porque é feita uma média das temperaturas dos dias daquele mês, e se pega um valor que represente todo aquele mês. Um valor. Mas como pegar um valor, professor? Se um mês tem 30 dias, 31 dias, porque é feita uma média. É feita uma média e se pega um valor que represente aquele mês. E que possa se dizer, mês de julho, né, que é mais quente, a média de temperatura foi 32 graus. Ou mês de dezembro, a média de temperatura foi 28 graus. Então, um número que represente a temperatura daquele mês. Como é possível? Fazendo média. Tá? Fazendo média que a gente vai estudar. Avaliando as notas de um aluno no bimestre, podemos registrar com apenas uma nota seu aproveitamento. É verdade, é outro exemplo. No decorrer de um bimestre, um aluno faz várias atividades. Então, ele faz as atividades em sala, ele faz um teste, ele faz um seminário, né? Enfim, e aí varia de professor para professor. Mas o fato é que no final do bimestre, o professor vai ter que ter só uma nota. Só uma nota, tá bom? A secretaria lá não quer saber de cada atividade que ele fez, quer saber de uma nota. Então, como é possível isso? Também, os professores fazem média. Faz média das atividades que os alunos fizeram no decorrer daquele bimestre e, no final daquele bimestre, cada aluno terá apenas uma nota, uma única nota, que representa todo aquele bimestre do aluno. Outro exemplo de média. Em situações como essas, o número obtido é a medida de tendência central dos vários números utilizados. Essas médias são chamadas medida de tendência central. De vários números utilizados, vai se tirar um número que vai representar esses vários números utilizados. Tá? Como fazer? Já vou mostrar. A média aritmética é a mais conhecida entre as medidas de tendência central. Além dela, vamos estudar também a mediana e a moda. Vamos estudar cada uma, tá bom? A média aritmética ponderada, a mediana e a moda. Cada uma é um tipo, enfim, que se distingue uma da outra. E aí, na hora oportuna, eu vou explicar cada uma e o porquê de uma e o porquê da outra. Então, vamos para frente. E aí vem exemplos. Letra A, considerando um grupo de pessoas com idades 22, 20, 21, 24 e 20 anos, calcular a média aritmética das idades. Como é que calcula a média aritmética? Faz-se assim, ó. Tá aí, ó, já tá aparecendo. Média aritmética, MA de média aritmética. Pega-se as idades, no caso aí são idades, 22 anos, 20 anos, aqui, ó, 22 anos, ó, e põe para cá, ó. Pega daqui e põe para cá, ó. 20 anos aqui, ó, 20 anos, pega daqui e põe para cá, ó. Cada uma idade, né, professor? Cada uma idade. 21 anos, põe para cá, ó. 24 anos, põe para cá, ó.
E a última aqui, ó, 20 anos, ó. E põe bem aqui, ó. Põe bem aqui. E divide nessa barra aqui, ó, essa barra grandona aqui, ó, significa divisão. Faz essa barra grandona sobre 5. Por que sobre 5, professor? Porque são 5 parcelas aí em cima, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 5 parcelas, então dividido por 5. Então, divide a soma das parcelas pela quantidade de parcelas. Divide pela quantidade de parcelas. Nesse caso, aí em cima tem 5 parcelas, então dividido por 5. E aí, esse é o algoritmo, tá, pessoal? Só que é o algoritmo? É o jeito de fazer, é o método, é o modo de fazer média aritmética. Bom, aí, o que resta aí? Faz essa soma, 22 mais 20, mais 21, mais 24, mais 20, faz essa soma primeiro. Tá aí, ó, 107, é o resultado da soma, dividido por 5, repete esse 5 aqui, ó. E agora faz a divisão do 107 por 5, divide isso aí, 107 por 5, 21,4. 21,4, deu decimal, professor. Não tem problema. Professor, se eu respondesse 21 estaria certo? Estaria errado. Tu tem que botar pelo menos uma casa decimal, 21,4. Pelo menos uma, pessoal, tá bom? Se der 21,44444, precisa eu botar tudo isso, pessoal? Não precisa botar tudo isso. Põe uma casa decimal, pelo menos. Isso aqui tira, ó. Uma casa decimal, tá bom? 21,4. Tá de bom tamanho. Pronto, tá feito. Isso é média aritmética. Aí, resposta. A média aritmética ou simplesmente média de idade do grupo de pessoas é 21,4 anos. Pronto. Isso é média aritmética. Outra coisa que tem para falar para vocês aqui é o seguinte. Por que média aritmética ou simplesmente média? Porque na prova do Enem, algumas vezes, o texto não fala média aritmética. O texto fala apenas média. Um contexto lá qualquer, dentro da prova, e aí ele vai te dizer lá, sabendo que a média, calcule a média, enfim, a prova, ela não vai falar média aritmética, ela vai falar média. Aí é uma habilidade do aluno dele saber que média trata-se de média aritmética. Parece uma coisa óbvia, né? Claro, professor, média é média aritmética. Não, mas não é tão óbvio, pessoal, porque existe a média aritmética ponderada. Mas o Enem, ele chama a média aritmética de média. Pronto. Média é média aritmética para o Enem. E quando ele quiser a média ponderada, ele vai explicitar no texto, média ponderada. Então, só para não confundir vocês, média é média aritmética. Quando o Enem quiser média ponderada, que a gente ainda vai estudar, aí ele vai dizer no texto, média ponderada, tá bom? Então, só para, desde já tirar essa dúvida, como a gente fez questões de Enem de gráficos, a gente vai também fazer de média, a gente vai ver isso no texto. Repito, o Enem não fala média aritmética, ele fala apenas média. Vamos fazer mais uma de média aritmética? Letra B. Se eu medir de hora em hora a temperatura em determinado local, registram-se 14 graus às 6 horas, 15 graus às 7 horas, 15 graus às 8 horas, 18 graus às 9 horas, 20 graus às 10 horas, 23 graus às 11 horas. Calcular a média aritmética das temperaturas. Então, é 14 graus, 15 graus, tá? Das temperaturas, tá bom? Então, vamos lá, vamos pegar cada temperatura dessa. Olha aí, ó, já aparece o algoritmo, e aí pega mesmo cada temperatura, 14 graus aqui, ó, põe para cá para baixo, ó. 15 graus aqui, ó, põe para cá para baixo, ó. Cada um, né, professor? 15, 18, põe para cá, ó. 20, também aqui, ó. E 23 aqui, ó. Agora foi dividido por 6, professor. Por quê? Ainda agora foi por 5.
porque se divide pela quantidade de parcelas. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, agora foram 6 parcelas. Então, professor, não é fixo o 5. Não, não é fixo. Nem esse 6 aí. Não, não é fixo. Depende da quantidade de parcelas. Cada exemplo é um exemplo. Aí tu tens mesmo que conferir. E aí soma, né? Soma em cima. 14 mais 15, mais 15, mais 18, mais 20, mais 23. Vê quanto é que dá isso. E aí, ó, tá aí, ó, 105. 105 dividido por esse número de baixo aí, ó. Né? 6. E aí faz essa divisão, 105 dividido por 6. Olha aí, ó, 17,5. De novo, número decimal. Tá? 17,5. Tem que botar pelo menos uma casa decimal, tá bom? Quando der, claro, um resultado decimal. E aí, esse número 17,5 é uma média, representa todas essas temperaturas. Resposta. No período das 6 horas, 11 horas, a temperatura média foi 17,5 graus centígrados. A mesma coisa, pessoal, a temperatura de um dia. Por exemplo, o jornal diz assim, previsão do tempo. Amanhã em Belém fará 32 graus. Mas 32 graus? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que cada hora do dia vai ter 32 graus? Já vai amanhecer com 32 graus? Depois 8 horas da manhã vai ser 32 graus? Depois 10 horas da manhã vai ser 32 graus? Depois meio-dia vai ser 32 graus? Depois 3 horas da tarde vai ser 32 graus? Depois 6 horas da noite vai ser 32 graus? Como é isso? Amanhã em Belém 32 graus. Pessoal, 32 graus aí é uma média. É uma média, de novo, média, é o que a gente está falando. É uma média de temperatura. É uma temperatura que é uma média, que é um número que representa todo aquele dia, pegando as menores temperaturas e as maiores temperaturas. Faz-se uma média e chega-se no número que representa a temperatura daquele dia naquela cidade. E aí se pode fazer comparação entre as cidades, como eles fazem, né? Em Belém, 32 graus. Em São Paulo, 22 graus. Santa Catarina, mais lá para o sul, 17 graus. Aí se compara as regiões diferentes do país, mas com uma única temperatura, tá? Uma única temperatura. É uma média, tá bom? Não quer dizer Belém 32 graus, que cada hora do dia vai ter 32 graus. Não quer dizer isso. Aqui foi feito exatamente isso, nesse exemplo B. São várias temperaturas, ó, 14 graus centígrados, 15 graus centígrados, em diferentes horas, ó, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 15 graus centígrados, 8 horas da manhã, 18 graus centígrados, 9 horas da manhã. Ah, a temperatura foi variando, né, professor? Foi variando. 20 graus centígrados, 10 horas da manhã, 23 graus centígrados, às 11 horas da manhã. Mas não me interessa, por algum motivo, eu querer saber a temperatura a cada hora. Não quero saber, eu só quero uma temperatura. Uma que represente todo esse período. E aí, o que tu faz? Aí tu faz uma média aritmética. Faz uma média aritmética, é o que nós fizemos. Pega tudo, soma e divide pelo número de parcelas, como nós fizemos aqui. Faz a divisãozinha aqui, ó. E tu chega em 17,5. Então, 17,5 é uma temperatura de todo o período, que representa, que simboliza todo o período, 6 horas às 11 horas desse dia. Uma temperatura. Enfim, isso é média aritmética. Também é usado para fazer média de temperatura. E um outro exemplo, que nós até citamos lá no início, no caso de um aluno que realizou diversos trabalhos durante o bimestre e obteve as notas 7,5, 8,5, 10 e 7. É difícil hoje em dia, né, os professores fazerem as diversas atividades valendo de 0 a 10. Mas nas universidades isso é muito comum, pessoal. Por exemplo, um seminário lá na universidade, o professor faz de 0 a 10. Aí o teste de 0 a 10. Mas assim, como assim, professor? De 0 a 10? Se a nota máxima é 10, como é que ele vai fazer um seminário valendo de 0 a 10? E ele vai fazer um teste de 0 a 10. E vai fazer lá, enfim, uma atividade escrita na sala, um artigo, pronto. Fazer um artigo de 0 a 10.
Mas se a nota máxima é 10, como de 0 a 10 cada atividade? Pois é, mas aí ele pode, depois, pessoal, fazer uma média. É o que foi feito aqui, ó. Uma atividade valeu de 0 a 10 e o aluno tirou 7,5. Outra atividade valeu de 0 a 10 e o aluno tirou 8,5. Outra atividade valeu de 0 a 10 e o aluno tirou 10. E a quarta e última atividade valeu de 0 a 10 e o aluno tirou 7. Mas não pode ficar essas 4 notas. Tem que ficar só uma nota. E aí, o que a gente vai para ficar só uma nota? A gente faz uma média. Olha, bem aqui, ó. O texto já não fala média aritmética, ó. Vejam, ó. O texto já fala só média. Só média. Mas nós, já expliquei isso. Quando o texto fala só média, a gente tem que saber que se trata da média aritmética. Então, é justamente o que o texto pede, calcular a média bimestral do aluno. Então, a gente vai fazer a média dessas notas. A gente vai ter que ter uma nota que simbolize essas 4. Então, vamos lá, vamos fazer. E aí, ó, aparece aí, ó. Pega o 7,5, põe aqui. Pega o 8,5, ó. No algoritmo da média aritmética. Pega o 10. Pega o 7, põe aqui, ó. E vamos conferir as parcelas. 1, 2, 3, 4. 4 parcelas, professor. Então, dividido por 4. Dividido por 4. Bom, e aí soma em cima 7,5 mais 8,5 mais 10 mais 7. E aí, ó, deu 33. E divide por 4. Aí 33 dividido por 4, 8,25. De novo, deu número decimal. Então, quando vocês fizerem lá a conta de vocês, der número decimal, não se assustem. Deixem uma casa decimal, no máximo 2, não mais do que isso. Aí, ó, esse texto deixou 2 casas decimais, ó. Deixem uma, o ideal é uma. No máximo 2, mesmo que dê uma dízima. Mesmo que dê 3,77777, deixa só uma casa decimal. O resto elimina aqui, ó, elimina, tá bom? Só uma casa decimal. E aí a resposta. Nesse bimestre, o aluno teve média 8,25. Pronto. 8,25 é um número que representa todas as atividades que esse aluno fez. Ele até tirou 10 numa das atividades, ó, mas na outra ele tirou 7,5. Enfim, e aí quando é feita a média, né, de todos esses números, o número que representa todos esses números aqui é mesmo o 8,25. É a média da nota dele. Isso é média aritmética. Bom, só tem um jeito de saber se vocês me entenderam. Vocês já sabem. Fica para vocês a atividade 22 e a atividade 23. Essas duas atividades. Todas as duas são de média aritmética. O time de futebol realizou algumas partidas e os resultados foram 3-1, 4-2, 1-1, 0-0, 3-2, 2-1, 1-0. Sabendo que o time não perdeu nenhuma partida, calcule a média aritmética dos gols, letra A, marcados. Vejam aí os gols marcados. Façam a média. E letra B, os gols sofridos. 3-1, os gols marcados foram 3. Os gols sofridos foi 1. Só para esclarecer. 4-2, os gols marcados foram 4. Os gols sofridos foram 2, tá bom? 1-1. Também tem, pessoal? Tem. Os gols marcados foi 1 gol. E os gols sofridos foi 1 gol também, tá bom? 0-0. Tem que pôr, professor? Tem que pôr. Tem que pôr, porque senão vai dar diferença na média. Se tu não botar esse 0. Então, 0-0. Gols marcados, 0. Gols sofridos, 0. Tem que botar o 0 sim também, tá bom? Façam só para os marcados, letra A, e depois façam só para os sofridos, letra B. São 2 médias aí. Uma para marcados e uma para gols sofridos. E essa aqui, se um aluno já fez 2 trabalhos e obteve 8,5 e 5, qual deve ser a nota do terceiro trabalho? Para que a média aritmética dos 3 seja 7. Essa atividade de vocês, da semana 22 e 23, prazo até sexta-feira, tá bom? Isso aqui é de matemática 2. Vou dar um intervalo de 10 minutos e a gente volta com matemática 1. Ok, galera? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Alguém escreveu aí alguma coisa, né?
Intervalozinho de 10 minutos, tá? Quem quiser sair, tomar uma água, tomar um café, volte daqui a 10 minutos.